Artigo escrito por Ellen G. White, na revista The Signs of the Times, no dia 1º de dezembro de 1881. Título: Os filhos de Eli. À medida que os filhos de Eli chegaram à idade adulta e assumiram os deveres do sacerdócio, os efeitos nocivos de sua educação precoce tornaram-se mais evidentes. Embora engajados em uma obra tão importante e sagrada, eram filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Desde a infância estiveram familiarizados com os serviços solenes e impressionantes do santuário. Foram fielmente instruídos nos mandamentos e ordenanças do Senhor. Intelectualmente, tinham conhecimento de Deus, mas seus corações nunca haviam se rendido à influência da graça divina. Não amavam o caráter de Deus, nem seus requisitos. Se esses jovens tivessem aproveitado os privilégios que lhes foram concedidos, poderiam ter se tornado homens de poder tanto intelectual quanto moral. Uma obediência fiel aos requisitos divinos exerce surpreendente influência para elevar, desenvolver e fortalecer todas as faculdades do ser humano. Aqueles que, desde a juventude, se dedicam ao serviço de Deus, revelam-se homens de sólido juízo e clara discriminação. E por que não haveria de ser assim? A comunhão com o maior mestre que o mundo já conheceu fortalece o entendimento, ilumina a mente, purifica o coração, eleva, refina e enobrece todo o ser. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Entre os jovens que professam piedade, existe uma grande classe que parece contradizer essa afirmação. Não fazem progresso nem em conhecimento, nem em espiritualidade. Suas faculdades atrofiaram, em vez de se desenvolverem. Mas as palavras do salmista são verdadeiras para o cristão genuíno. Não é a simples letra da palavra de Deus que concede luz e entendimento, mas sim a palavra aplicada ao coração pelo Espírito Santo. Quando um homem é verdadeiramente convertido, torna-se filho de Deus, participante da natureza divina. O coração é renovado e também o intelecto é fortalecido e vivificado. Muitos exemplos há de pessoas que, antes da conversão, eram tidas como de capacidade comum, até inferior, mas, após a conversão, pareciam completamente transformadas. Manifestavam, então, notável poder para compreender as verdades da palavra de Deus e apresentá-las a outros. Homens de alta posição intelectual consideraram um privilégio associar-se a tais convertidos. O sol da justiça, derramando seus raios brilhantes em suas mentes, despertava cada faculdade para uma ação mais vigorosa. Deus realizará uma grande obra para a juventude se, pelo auxílio do Espírito Santo, receberem sua palavra no coração e a obedecerem na vida. Ele constantemente procura atraí-los a si, a fonte de toda sabedoria, o manancial de bondade, pureza e verdade. A mente ocupada com temas elevados se torna enobrecida. Aqueles que professam servir a Deus e, contudo, não fazem progresso em conhecimento e piedade, são cristãos apenas de nome. O templo da alma está cheio de altares profanados. Leituras frívolas, conversas vãs e prazeres mundanos ocupam a mente de tal modo que não resta espaço para a entrada da palavra de Deus. Mundanismo, frivolidade e orgulho tomam o lugar que Cristo deveria ocupar no coração. Fixar as melhores afeições do coração em qualquer objeto finito, em qualquer bem terreno, degrada a alma e enfraquece o intelecto. Somente Deus é digno da suprema devoção do homem. O indivíduo cujo coração está preso ao ganho mundano torna-se cobiçoso, egoísta e até cruel em seus esforços para acumular riquezas. Vivendo apenas para si, torna-se mesquinho. Todos os seus pensamentos e sentimentos se concentram na promoção de seus próprios interesses. Mente e coração se atrofiaram para se moldar ao seu baixo padrão de excelência.
Aqueles que buscam como maior bem a satisfação do apetite e das paixões nunca são homens bons, nem verdadeiramente grandes. Por mais elevada que seja sua posição aos olhos do mundo, são baixos, vis e corruptos aos olhos de Deus. O céu determinou que a marca de sua depravação esteja estampada até em seu semblante. Seus pensamentos são terrenos, suas palavras revelam o baixo nível da mente. Encheram o coração de vileza e quase apagaram dele a imagem de Deus. A voz da razão é abafada, o juízo pervertido. Oh, como a natureza inteira do homem é degradada pela indulgência sensual! Quando a vontade se entrega a Satanás, a que profundezas de vício e loucura não descerá o ser humano. Em vão, a verdade apela ao intelecto, pois o coração se opõe a seus puros princípios. Os filhos de Eli escolheram o falso, o sensual e o degradado, em lugar do verdadeiro, do puro e do santo. Assim se tornaram filhos de Belial, filhos de Satanás. Estando em ofício sagrado como representantes da vontade divina, mediadores entre um Deus santo e pecadores arrependidos, a conduta desses homens ímpios trouxe tentação sobre todo o Israel. Mais uma vez, a fé e a devoção do povo foram postas à prova. Aqueles que acalentavam iniquidade em seus corações inclinavam-se a unir-se a esses homens vis. E muitos desculparam seus próprios pecados, porque os que ocupavam posição elevada davam o exemplo de transgressão. O serviço típico era o elo de ligação entre Deus e Israel. As ofertas sacrificais foram instituídas para prefigurar o sacrifício de Cristo e, assim, preservar no coração do povo uma fé inabalável no Redentor que haveria de vir. Portanto, para que o Senhor aceitasse os sacrifícios e continuasse a manifestar sua presença entre eles, e para que o povo tivesse o conhecimento correto do plano da salvação e da própria responsabilidade, era de suma importância que todos os que estivessem ligados ao santuário mantivessem santidade de coração, pureza de vida, reverência a Deus e estrita obediência a seus requisitos. O Senhor havia dado, por meio de Moisés, instruções explícitas acerca das ofertas sacrificais. Mas sacerdotes egoístas e gananciosos, visando seus próprios interesses, se desviaram dessas orientações. Especialmente o sacrifício pacífico, feito em expressão de gratidão a Deus e oferecido em grande número nas festas anuais, oferecia ocasião para que sacerdotes inescrupulosos se enriquecessem às custas do povo. O Senhor havia ordenado que a gordura da oferta pacífica fosse queimada sobre o altar como símbolo do grande sacrifício. Uma porção específica, o peito e a espádua direita, com algumas outras partes menores, era dada ao sacerdote. O restante devia ser comido por quem trouxera a oferta. A infinita sabedoria havia previsto que a gula e o desejo cobiçoso de ganho poderiam levar o sacerdote a se apropriar das partes devotadas ao Senhor. Para evitar qualquer confusão ou mal-entendido, foram dadas instruções exatas e detalhadas. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, desrespeitaram as leis do santuário de forma mais ousada do que qualquer de seus predecessores. Embora vestindo as roupas sacerdotais e ministrando diante do Senhor, só se preocupavam em satisfazer seus apetites e paixões degradados. Não satisfeitos com a parte que lhes cabia, tornara-se costume que um servo deles fosse, enquanto os ofertantes cozinhavam sua porção em algum recinto próximo ao santuário, e levasse com um garfo o que conseguisse tirar. A grande quantidade de sacrifícios tornava isso um acréscimo considerável ao ganho dos sacerdotes. Mas nem mesmo isso satisfez Hofni e Finéias. Desejavam a gordura, que o Senhor declarara nunca ser comida, mas queimada no altar como oferta a ele. Desprezando a autoridade do Pai, passaram também a desprezar a autoridade de Deus, enviando seus servos para exigir a carne antes que a gordura fosse separada. Se o ofertante protestava,
Deixem primeiro que se queime a gordura, depois podem tomar quanto desejarem. A resposta era: não, dê-me agora, senão a tomarei à força. O povo, temendo os sacerdotes, cedia às exigências ilegais, sendo privado de sua parte legítima da oferta. Assim, o apetite, o egoísmo e a avareza triunfaram, exercendo sua má influência justamente quando todos os corações deveriam estar voltados em arrependimento e fé para o grande sacrifício que tiraria os pecados do mundo. Aos crimes desses sacerdotes apóstatas acrescentou-se a imoralidade. Mesmo assim, ousavam poluir com sua presença o tabernáculo do Senhor e, carregados de pecado, apresentar-se diante de um Deus santo. Quando os homens de Israel testemunharam o proceder corrupto dos sacerdotes, acharam mais seguro para suas famílias não mais subir ao lugar designado para a adoração. Muitos saíam de Siló perturbados em sua paz e indignados, até que finalmente se determinaram a oferecer eles mesmos os sacrifícios, concluindo que seriam tão aceitáveis a Deus quanto sancionar de qualquer forma as abominações praticadas no santuário. Eli sabia havia muito tempo que seus filhos não eram o que Deus queria que fossem. Sabia que não davam a Israel exemplo digno de ser seguido, mas estava envelhecido e o peso do ofício lhe era penoso. Alguém deveria ajudá-lo em suas responsabilidades. Se tratasse os filhos com justiça, seriam rejeitados do sacerdócio e punidos com a morte. Ele temia trazer sobre eles condenação pública. Ao passar por alto seus crimes repetidas vezes, seu próprio senso de repulsa ao pecado foi diminuído e, em sua tentativa de protegê-los, tornou-se cúmplice de sua culpa. Deus responsabilizou Eli, como sacerdote e juiz de Israel, pela condição moral e religiosa do povo e, em especial, pelo caráter de seus filhos. A mais severa punição deveria ter sido aplicada, como exigido pela honra ultrajada de Deus, e para neutralizar a influência de sua ousada profanação e imoralidade. Teria sido melhor para Eli e para todo o Israel se o sumo sacerdote tivesse mostrado o mesmo zelo pela honra de Deus e o mesmo desejo de afastar sua ira, como demonstraram os levitas ao punir os adoradores do bezerro de ouro. Naquela ocasião, os sacerdotes, por ordem de Deus, executaram justiça sobre os líderes da transgressão, sem considerar posição ou parentesco. Os que fielmente cumpriram esse doloroso dever foram aprovados e honrados pelo Senhor. Se o amor de Eli por seus filhos ímpios não tivesse superado seu zelo pela honra de Deus, teria seguido o mesmo caminho. Deveria ter exercido sua autoridade para reprimir o crime e sustentar a justiça, dizendo a todo Israel: o pecado é pecado, mesmo quando encontrado, nos filhos do sumo sacerdote. E embora me doa como pai, não permitirei que Deus seja desonrado por meus filhos diante do povo. Santidade e iniquidade não serão confundidas na mente de Israel, porque homens em posição elevada ousam pecar. Mas o ancião sacerdote amava a paz e a tranquilidade e, em vez de enfrentar o sofrimento e a luta de resistir ao mal, permaneceu em silêncio, permitindo que a iniquidade prosperasse e que as nuvens da ira divina se acumulassem sobre uma nação culpada.